Olá, sejam bem-vindos ao canal Vilma Mais Leve, eu sou Josi Faria. Por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Se inscrever é muito importante, que você me ajuda no canal. Hoje eu tô aqui do meu ladinho com a Fernanda, uma amiga muito querida. A Fernanda, ela é formada em psicologia, ela é psicóloga, ela fez pós em terapia de casal e também ela atua na parte de violência doméstica também, né? Então hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo, uma coisa bem tranquilinha, fazer algumas perguntinhas pra ela, pra gente se inteirar um pouquinho disso, né? Porque às vezes já escutei coisas assim, terapia é coisa pra gente louco, né? Então assim, terapia não é coisa pra gente louco, é coisa de quem quer cuidar mente e corpo. Então vamos lá, Fer, eu vou olhar aqui minha colinha. Seja bem-vinda, Fer, aqui é meu canal. Fer, fala um pouquinho pra gente, quem deve procurar um psicólogo? Pessoa pode procurar um atendimento psicológico, qualquer pessoa que esteja em sofrimento psíquico, que esteja passando por alguma situação difícil, por algum problema, seja tristeza, angústia, depressão, síndrome do pânico, luto, separação, enfim, qualquer pessoa que esteja disposta a pensar sobre isso que ela está vivendo e até alguém que queira mesmo buscar um autoconhecimento, né? Qualquer pessoa pode procurar um atendimento psicológico. É bom até a gente desmistificar isso, né? Porque as pessoas falam que terapia é coisa de louco, imagina que eu vou procurar um psicólogo, eu não preciso. Não, mas todo mundo tem sentimento, todo mundo sofre, é super normal isso. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Mas assim, às vezes aquela pessoa que mais precisa, a gente vê como é difícil, né? Às vezes a gente fala pra pessoa, olha, por que você não faz uma terapia? Eu já escutei a pessoa falar assim, mas eu faço, eu vou pra igreja. Mas é que o psicólogo, assim... São coisas bem diferentes. Às vezes, eu sei que às vezes a pessoa faz uma aula de dança, vai pra academia, mas assim, são pessoas como a Fernanda que fez uma faculdade e a pessoa faz faculdade, viu, gente? Ela não dorme e acorda psicólogo, não, porque eu já vi gente perguntando, tem que fazer faculdade? Tem que fazer faculdade sim. Então ela fez 5 anos de faculdade, mais após, e como qualquer área, estudando sempre, e se reciclando, sempre, né? Fê, fala um pouquinho pra gente quais os tipos de terapia que existem. Então, existem muitas abordagens diferentes, né? Cada uma com o seu olhar diferenciado. Então a gente tem a psicanálise, né? Que busca muito aí o inconsciente, tem aí o Jungiana, que trabalha com sonhos, tem a Gestalt terapia, que trabalha com o meio em que você vive, tem o psicodrama, tem a cognitivo-comportamental, que vai tratar os pensamentos e as crenças, enfim. São diversas abordagens diferentes aí, mas na verdade, Jo, essas abordagens elas são mais importantes para o profissional, né? Para o paciente, ele vai chegar e vai conversar sobre o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E aí é o profissional que vai conduzir isso, né? E é importante que você se identifique com o terapeuta, com a abordagem, linha, né? Isso, com aquela linha de trabalho. Eu indico que você procure aquela que você se sinta melhor. E você trabalha com qual linha? Eu trabalho com a psicanálise, que eu trabalho. O tratamento começa na primeira consulta? Por exemplo, a pessoa às vezes fica com medo e fala, gente, eu vou chegar lá, eu tenho que deitar, eu vou ficar no sofá. Sim, ela começa já na primeira consulta, porque já nesse momento que a pessoa traz conteúdos e aí a gente já consegue identificar algumas questões que vão ser trabalhadas e a gente já pode dar essa devolutiva para o paciente já nesse primeiro momento. Até porque, muitas vezes, eles não voltam, né? Então é importante que a gente consiga fazer alguma coisa nesse primeiro momento, né? A gente plantar alguma sementinha, pelo menos nesse primeiro dia que ele foi, para quando ele estiver mais preparado, ele retornar. Porque eu acho que às vezes o psicólogo é uma coisa, assim, você tem que se identificar, né? Isso mesmo. E às vezes a pessoa não se identificou com o profissional, alguma coisa assim, né? E é importante você tentar quantas vezes forem necessárias. Tentar, até falar, essa pessoa. E a pessoa se sentir à vontade. Isso. Porque mesmo porque ela tem que se sentir à vontade, porque ela vai contar coisas assim, muito íntimas da vida dela, né? E, Jo, essa relação é essencial para o sucesso do acompanhamento. Do tratamento, né? É essencial que você tenha uma boa relação, uma relação de confiança, de liberdade, né? Senão a pessoa porque senão a pessoa vai ficar tão travada. Eu sei que às vezes no início é complicado mesmo, né? Eu já fiz bastante terapia, às vezes você não se sente tão à vontade para falar sobre determinadas coisas. Mas é igual no relacionamento, às vezes com o tempo. É uma relação que é construída. E aí você fala assim, agora eu já tô me sentindo mais. E geralmente dura quanto tempo, Fê? Não tem
padrão, né? Isso vai depender de cada paciente, de cada... Mas eu falo sessão. Ah, tá. A sessão dura em média 1 hora, né? De 50 minutos a 1 hora, né? Às vezes um pouquinho mais curta, às vezes um pouquinho mais longa, depende da necessidade daquele dia, né? Dura em média 1 hora. Minha colinha, gente, o da Linda aqui, né? Quanto tempo dura aí sim, quanto tempo dura o tratamento psicológico? Em que momento o psicólogo ele dá alta para o paciente? Não tem um tempo padrão, não dá para dizer 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tudo isso depende do problema que a pessoa está vivendo, né? Das condições do paciente de viver aquilo, de lidar com aquilo, de enfrentar aquilo, de pensar sobre, né? Então, não tem um tempo padrão, cada paciente tem um tempo. E a alta, né? Você perguntou. Isso. A alta, ela vai acontecer quando o terapeuta perceber que aquela pessoa consegue lidar de forma mais equilibrada com aqueles conflitos que ela trouxe, né? E aí ela vai poder seguir sozinha. Ok. A partir de que idade é indicado fazer terapia? Então, a criança pode, a partir dos 3 anos aproximadamente, ela já tem condições de fazer a ludoterapia, que a gente chama, né, para criança, né, porque a criança se expressa através de brincadeiras, né, brincadeiras e desenhos, e aí é dessa forma que a gente vai se comunicar, e aí é que ele vai demonstrar, a criança vai demonstrar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então, a partir dos 3 anos, mais ou menos, é possível, em algumas situações, é possível que os pais também participem do atendimento, junto com a criança. Às vezes, ou a criança sozinha ali, ou dependendo se está chorando alguma coisa, é igual aquele primeiro momento que vai para a escolinha, né? Então, os pais ficam juntos. Isso mesmo. Qual a quantidade de consultas por semana a pessoa deve fazer? Isso vai depender do grau do problema, alguma coisa assim? Não depende do grau do problema, depende bastante da abordagem que aquele profissional trabalha, mas como padrão, assim, no geralzão mesmo, é uma média de 1 vez por semana que o profissional trabalha. Até porque, como a gente estava falando da relação com o terapeuta, né, é importante para desenvolver essa relação de confiança, né, para o paciente se sentir à vontade. Se ele demora muito para voltar, um espaço longo, né, essa relação dificilmente vai se aprofundar. Né? Então é uma média de 1 vez por semana. Tá. O psicólogo pode atender parente e amigos? Então, não é proibido, mas também não é aconselhável, né? Eu, por exemplo, não atendo. Por quê? Porque para o atendimento dar certo, para ele ter sucesso, é importante que a gente seja um profissional neutro, sem julgamentos. E é muito difícil... Imparcial, exatamente. E é muito difícil a gente conseguir ser imparcial com alguém que a gente já tem uma relação, né? Que a gente já convive, que a gente já sabe da história de vida, né? Então, por isso, não é aconselhável. Entendi. O psicólogo pode receitar remédio? Não, de forma alguma. Só o psiquiatra que pode fazer isso. Tá? O instrumento de trabalho do psicólogo é conversa, fala. Entendi. Tá? Olha, o que a gente tem... Eu tenho visto atualmente essa coisa da terapia online. Você faz, o que você acha a respeito? Eu acho bacana, eu acho uma solução... Skype, às vezes, né? Eu acho uma solução bastante interessante para os dias atuais que a gente vive, dessa correria maluca. Mas, como tudo, eu acho que a gente tem que saber usar com cuidado. Eu acho que o profissional tem que ser bastante regrado, seguir o enquadre, fazer tudo muito direitinho para que essa relação não seja mudada, para não ficar uma coisa muito informal e aí a gente perder essa coisa do que é realmente a psicoterapia. Mas eu acho bem legal, eu faço também. Porque no dia a dia, né, às vezes a pessoa, sei lá, com reuniões, aí acaba sendo uma coisa mais prática, facilita bastante. E econômica também, né? Porque às vezes a pessoa tem que se deslocar, pagar um estacionamento, e esse trânsito maravilhoso que a gente tem, né? Às vezes, não vou conseguir chegar, então vou fazer via Skype, né? Fê, fala pra gente qual a diferença entre o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Tá, o psicólogo, ele fez graduação em psicologia, né? Então ele tem essa possibilidade de trabalhar na área clínica, no consultório, mas em outras áreas também, como a escolar, jurídica, social e esportiva, né? Aí tem o psiquiatra, que ele fez medicina, com especialização em psiquiatria, né? E ele pode fazer psicoterapia, mas ele é o único profissional que pode receitar remédio. É o único que vai poder fazer isso. Psicanalista é alguém que vai tratar questões emocionais, porém ele fez o curso de psicanálise. É a psicanálise que vai direcionar o trabalho dele. Como
como a Fernanda também trabalha com essa parte da violência doméstica, eu acho importante a gente falar um pouquinho a respeito. Fer, por exemplo, a gente tem um caso super quentinho e recente dessa moça do Rio de Janeiro, que ela conheceu uma pessoa no aplicativo de relacionamento. Não sei detalhes se era o primeiro encontro, mas eu sei que ela encontrou com essa pessoa na residência dela e ficou lá sofrendo por 4 horas, a pessoa batendo nela, né? E então assim, é uma coisa muito complicada, né? Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. É uma coisa super atual, né? É bastante democrática, ela tá em todas as classes sociais, em todos os lugares que a gente vai, às vezes em grau mais elevado, às vezes mais sutil, mas o relacionamento abusivo está presente em todos os lugares. Se a gente observar, a gente vai perceber. E é importante que essas mulheres busquem ajuda, né, que elas procurem. Existem centros especializados que trabalham com mulheres em situação de violência doméstica. Eu trabalho em Guarulhos, em São Paulo existem vários também. E aí, normalmente, esses centros oferecem atendimento psicológico, atendimento social, orientação jurídica, tudo para preparar essa mulher para lidar com essa situação, para ela se fortalecer. Às vezes ela não está vivendo uma violência física, às vezes ela está sofrendo violência psicológica, né? E aí ela se fortalecendo... Porque às vezes a pessoa não está batendo, mas assim, a pessoa na forma como ela está lidando, às vezes assim, xingando, maltratando, diminuindo, né? É o que a gente chama de relacionamento abusivo, né? Então é importante que a pessoa perceba que ela está vivendo um relacionamento abusivo, que ela está dentro de um ciclo de violência, para ela conseguir ter recursos para quebrar esse ciclo e para sair dessa situação. O que às vezes eu vejo, né, que às vezes a pessoa que está sofrendo uma violência, às vezes assim, a pessoa às vezes não trabalha, não tem renda, fala assim, eu tô sofrendo isso, às vezes tá até apanhando, mas fala não tem pra onde ir, né, e aí às vezes a pessoa também tem medo, fala assim, ele vai me matar, mas é o que você falou, né, tem centros que justamente preparam a pessoa para passar por aquela situação, né? Isso, prepara, orienta, ajuda, e hoje em dia também, apesar de ainda precisar melhorar muito, a lei, a gente teve alguns avanços na lei, da Maria da Penha. Isso, a Lei Maria da Penha, né? Tem aí a medida protetiva que ajuda, a gente vê na mídia os casos que infelizmente acabam em tragédia. Mas existem inúmeros casos justamente para evitar que aconteça essa tragédia. Existem inúmeros casos que elas se beneficiam pela medida protetiva. E esses centros, na realidade, é antes de chegar na delegacia, é antes de fazer a denúncia. São lugares para... pode ser antes ou depois, entendi. Ou durante, assim. Entendi. Depende muito da mulher. Tem mulheres que chegam lá depois da delegacia, já depois do BO, ou tem mulheres que chegam lá antes e aí a gente orienta, né? A gente fala da possibilidade do BO, mas é sempre uma escolha da mulher fazer isso, né? E justamente para ajudar nessa parte psicológica dela mesmo, de tudo isso que ela está passando, de repente o pós também, né? Exatamente, para ela se preparar para a vida depois disso, né? Sim, como é que ela vai recomeçar. E você falou que um desses centros também, acho que, por exemplo, para quem de repente não tem renda, não tem um trabalho, eles ajudam até com indicações de trabalho? Tem alguns trabalhos de recolocação no mercado de trabalho, né? Tem essas indicações, às vezes indicam para cursos, para você se capacitar, para conseguir um emprego, né? Eles encaminham dessa forma. Que bacana. Gente, então assim, vou agradecer a Fernanda, a gente vai finalizar aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail dela, o contato dela. Então a Fernanda, ela atende lá em Guarulhos, né? E você, hoje online você não atende, né? Atende também? Então atende também online para quem não estiver na região de Guarulhos. É via Skype, Fê? Isso. Então assim, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do trabalho da Fernanda, e como eu disse no início do vídeo, né? Ela é psicóloga, fez pós em terapia de casal e também é especializada em violência doméstica. Então assim, quem tiver interesse em fazer terapia, seja em Guarulhos, São Paulo capital, não tiver como deslocar para Guarulhos, ela também atende online. Isso aí, gente. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, Jo, pela obrigada oportunidade. Obrigada a você. A Feira é minha amiga. Eu tava morrendo de saudade. 2 anos que a gente não se encontrava, hein? E a Feira é uma amiga muito querida. Então, assim, gente, não esqueçam, como diz o meu amigo lá de São Lourenço, tem que finalizar esse vídeo. Então, assim, não esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever no canal, tá? Beijos. Beijo.